visto a soberba do árbitro, a petulância. Árbitro não tem que abraçar, não tem que empurrar jogador, tem que manter uma distância para manter a autoridade, manter o respeito. E se o jogador ficar questionando, recebe o cartão amarelo, mas jamais empurrar como o Roldan empurrou o Garro no final do primeiro tempo. E aí, meu amigo do Esporte Like, vamos falar aqui do Corinthians. Primeiramente, vamos ver aí esse empurrão que o Roldan deu aí no Garro. Garro, no final do primeiro tempo, foi reclamar do juiz e o juiz simplesmente empurrou o jogador, né? Vocês estão vendo aí um empurrão explícito aí no final do primeiro tempo, onde o juiz da Libertadores faz esse vexame aí. Eu acho que o jogador tem todo o direito de reclamar, mas o juiz também não tem esse direito aí de empurrar, não, né? O Memphis Depay aí no aquecimento não jogou muito bem. O Corinthians hoje foi um time sem alma nas falas aí do Zé Elias, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas vamos ver aí, a torcida saiu chateada aí com o time do Corinthians. Time sem alma, time que não honrou a camisa. O Yuri Alberto fez o gol no finalzinho aí, porque senão essa decisão ia para os pênaltis e poderia ser o maior vexame dentro da Neoquímica Arena. Mas o Corinthians conseguiu passar no primeiro jogo, no primeiro confronto aí da pré-Libertadores. Agora vai pegar um time mais cascudo do Equador e bora ver o que vai acontecer. Mas eu vou trazer para vocês aqui as falas da galera da ESPN. Mas foi de uma dificuldade absolutamente inesperada e quase que o impossível ainda acontece. Mas o Corinthians, graças a 2 gols de Yuri Alberto principalmente, venceu a Universidade Central da Venezuela, 3-2. Não deu para poupar time, não deu para tirar os caras no segundo tempo. Foi muito mais difícil do que até o mais pessimista dos corintianos podia imaginar. Mas o Corinthians avança, vai à próxima fase da competição. A gente está aguardando para saber qual vai ser o adversário, porque o Barcelona e o Nacional estavam empatando em 1-1, né? Esperando o jogo terminar para saber qual vai ser o adversário do Corinthians. Mas fato é que o Corinthians fez um primeiro tempo de tirar o sossego do torcedor, né? Onde o Hugo Souza foi a principal figura, fazendo 2 defesas, falhando num gol, é bem verdade, mas fazendo 2 grandes defesas, né? Vira o primeiro tempo num 2-2. E quando todo mundo imaginava, bom, no segundo tempo, então, acabou a brincadeira, vai resolver, custou a sair o terceiro gol e quase o Corinthians ainda toma o terceiro, hein? Professor Celso Zelt, classificação é sempre motivo de alegria, mas acho que hoje é motivo de alívio. E olha, eu custo acreditar ainda no que eu estou falando e no que eu vi nos últimos 90 minutos. Tudo bem, prof? Então, William, boa noite a você, Albino, Iraldonan, todos e todas que nos assistem. Eu estava pensando aqui numa expressão que eu nunca me passou pela cabeça, nunca escrevi, a minha origem é de imprensa escrita. Classificação decepcionante. Será que existe isso? Existe. Seria decepcionante já se fosse nos pênaltis. Quase. Porque jogou muito pouco, né? Você fez uma contagem regressiva aí. Vamos pegar de trás para frente. Esperava-se que o Corinthians jogasse no segundo tempo. Esperava-se antes que o Corinthians jogasse nessa partida. Esperava-se que o Corinthians jogasse no segundo tempo do outro da jogo. Primeira partida. E o fato é que o confronto acabou e o Corinthians, o resultado foi na conta do chá. O futebol, nem isso. E, respondendo a uma provocação que tive aqui um pouco antes do início do programa, não é que o corintiano gosta de sofrer, né? O corintiano tem essa cultura do maloqueiro sofredor. O sofrido é mais gostoso, essa coisa. Maloqueiro, corintiano e sofredor. Mas é outro tipo de sofrimento. É o sofrimento do resultado que não vem quando o time está correspondendo e a torcida vai junto. Hoje isso não aconteceu. Inclusive, vimos a arena calada. Um bom tempo. A Neoquímica Arena calada é exceção, porque torcida empurra time, mas time também tem que puxar a torcida. Precisa mesmo. Aliás, Neoquímica Arena calada e a gente ali na redação, inclusive, e todo mundo assim, não é possível. A gente não acredita no que a gente está vendo, né, dona? A gente assim conversando ali, falando, não é possível que a gente está... Não, isso não vai acontecer. Não, imagina, o Corinthians vai fazer o segundo. Aí o Corinthians faz o segundo e fala, bom, agora vai abrir a porteira. Aí o Corinthians toma o segundo, fala, não, o segundo tempo vai ser diferente. E um olhando para o outro, falando, não acredito no que eu estou vendo, porque realmente a Universidade Central, embora tenha jogado melhor do que no primeiro jogo, isso é um fato,
ainda é um time muito amador, ainda é um time muito limitado, dos piores que eu vi jogar uma Libertadores de América, e a gente realmente descrente. Então, acho que assim, o torcedor do Corinthians ainda estava nessa pegada, né, Donan? De olhar e falar, não é possível, não estou acreditando no que eu estou vendo aqui, é o inconformismo com o que estava vendo dentro de campo. Tudo bem, Donan? Tudo ótimo. Boa noite, William. Boa noite, Bini, professor. Fã de esporte está aqui com a gente. Resultado, né, que todo mundo esperava do ponto de vista de classificação do Corinthians, mas uma atuação constrangedora. Um roteiro constrangedor, né, decepcionante. O Corinthians já tinha sido um time muito passivo na Venezuela, né, teve a chance de perder o jogo para uma equipe terrível tecnicamente, eu não posso utilizar outro adjetivo. É um time com diversos problemas, até do ponto de vista estruturais, né, de organização, um time que não marca bem, que tem dificuldades nítidas, né, com a bola, o time do Universidade Central. E hoje o Corinthians, mais uma vez, me passou uma ideia de um time muito pouco mobilizado, desconcentrado e, em vários momentos, desorganizado. E nervoso. Nervoso, afobado, a gente falava muito sobre isso ali no primeiro tempo. E faltou muito no jogo organizado mesmo, no jogo de aproximação, do jogo envolvente, do Corinthians mostrando e conseguindo se impor, mostrando que é superior, massacrando mesmo a Universidade Central. E a gente viu o Hugo Souza, que acabou falhando nesse gol aí, fazendo pelo menos outras duas boas defesas, 2 ou 3 grandes defesas. Teve uma no segundo tempo com um chute de fora da área. Fora da grande área. Então, assim, foi um Corinthians que correu riscos contra o adversário extremamente frágil, um adversário que é bem inferior ao que o Corinthians vai enfrentar na próxima fase, que é o Barcelona de Guayaquil, que é um time cascudo e muito mais qualificado. E o roteiro foi constrangedor. Assim, eu esperava hoje uma postura diferente e não foi só uma equipe passiva hoje em alguns momentos. Parecia até que o time achava que ia ganhar a qualquer momento no segundo tempo. E isso, para mim... Eu achava que poderia acontecer, Bini, mas assim, na reta final, o Corinthians ele se colocou numa posição de risco, de ir para uma disputa nos pênaltis contra um adversário muito inferior. A diferença de orçamento, a diferença técnica, a diferença de expectativa é abissal, são mundos distintos. A gente não viu essa diferença em campo no confronto, na Venezuela e no Brasil. Óbvio que se você for analisar friamente o número de finalizações, o Corinthians finalizou mais. Só que quais foram as jogadas bem trabalhadas do Corinthians? Quando o Corinthians conseguiu controlar o jogo? Quando o Corinthians conseguiu se impor hoje? Não conseguiu. Então foi uma atuação constrangedora que, para mim, liga um sinal de alerta. Liga um sinal de alerta. Eu estou muito curioso para ouvir o que o Ramon Dias vai ter a dizer. Assim. Esse foi um gol do alívio. Esse foi um gol do alívio do torcedor do Corinthians. Só isso que eu posso falar. É um sinal de alerta porque vem por aí Mirassol, que é muito melhor do que esse. Nada se compara, não dá para fazer comparações, né? E depois vem Barcelona em 2 confrontos, e aí se o Corinthians passar pelo Mirassol, ainda vai ter semifinal de Campeonato Paulista no meio. Você está falando do 6º colocado do Campeonato Venezuelano ali. Exatamente. Venezuelano. Exatamente. Birner, antes de passar a bola para você, vou acionar o Zé Elias. O senhor permite? O senhor é quem manda, por favor. Então tá bom. Então vamos com o Zé Elias na Neoquímica Arena. Verdade. Zé, ajuda a gente aí, por favor. Você que sabe... o que é o Corinthians, mais do que todos aqui, já esteve dentro desse clube durante muito tempo na sua vida, você que jogou bola, você que entende a magnitude dos jogos, a importância dos jogos, a questão da concentração, do foco e tudo. Tenta mostrar pra gente, falar pra gente aqui, com toda a tua experiência, o que aconteceu com o Corinthians hoje e, vamos lá, nos 180 minutos, né, Zé? Porque já era para ter resolvido a parada semana passada. E nos 180 foi resolver ali no minuto 179, ali no finalzinho. Explica pra gente, é bom ter você aqui no Linha, meu querido, tudo certo? Boa noite, William, boa noite, Birner, Donan, professor. Eu vou tentar resumir com apenas algumas palavras, né? O Corinthians hoje é um time sem alma. O Corinthians hoje é um time sem identificação com o Corinthians, né? O time que entra em campo no comecinho, aquela fumaça, fez o gol, mas logo em seguida volta a ser esse Corinthians que a gente percebe que não tem a ligação com a torcida. Né? Não tem um jogador capaz de acender esse time, não tem um jogador capaz de fazer qualquer tipo de manifestação para que eles possam entender a dificuldade e a responsabilidade de jogar no Corinthians. Hoje é como vocês falaram aí, não, vamos decidir a qualquer instante. Só que esquece que do outro lado existem jogadores profissionais com dificuldades para
jogar na parte técnica, mas que se dedicaram, que lutaram, que vieram aqui e jogaram o jogo. Foram corajosos, jogaram o jogo. Eu tinha um treinador que falava assim, quem facilita o jogo são vocês, jogadores. Se vocês quiserem dificultar, vocês conseguem. E foi exatamente isso que aconteceu aqui hoje. Um time sem alma, um time sem entendimento daquilo que era necessário para o jogo. E o que me chamou mais a atenção, segundo tempo, 20 minutos de jogo, time cansado. Isso é impressionante também. Outro ponto bom para a gente destacar. Zé, eu vou girar os comentaristas aqui, a gente vai ver o Yuri Alberto, mas, cara, antes de eu te chamar, se quiser entrar na conversa, no debate, por favor, fica à vontade, pede passagem, tá? Vamos ouvir o Yuri Alberto, que foi o hero of the match, hein? Fez 2 gols e o gol que salvou livrou o Corinthians dos pênaltis. Vamos lá. Yuri, boa noite, parabéns pelo gol, pela classificação. Claro que eu quero saber dos 2 gols de hoje, mas especialmente o que você sentiu que foi tão difícil nessa noite? Eles estavam jogando pela vida deles, mas o que foi tão difícil? Exatamente. Acho que era o jogo da vida deles, como você acabou de falar. E a gente sabia que a gente tinha que competir bastante pra gente sair vitorioso hoje. Graças a Deus foi assim, no limite, mas Deus é fiel, Deus tem me honrado de uma forma gigantesca. Todos os jogos importantes aqui no Corinthians, então continuar batalhando dessa forma, continuar ajudando o Corinthians dessa forma, a gente vai colocar ele onde ele merece, que é lá em cima, que é classificar para a Libertadores. Essa instituição é gigantesca, então é tudo pelo Corinthians. Imagina. Muito bem, então o Yuri Alberto, para mim, inclusive, claro, o hero of the match aí, mas se a gente fosse colocar um segundo jogador do Corinthians aí, seria o goleiro. Seria o goleiro, seria o Hugo Souza, que falhou no segundo gol, sim, mas que fez 3, a gente tá vendo, ele fez 3 defesas aí salvadoras, essa é uma delas, e a gente tá girando aí os melhores momentos para você ir acompanhando, talvez o segundo melhor jogador do Corinthians na partida. Vitor Birner, me chamou muito a atenção que o Zé Elias falou com toda propriedade sobre esse time do Corinthians, um time sem alma. É isso que você consegue identificar nesses 2 confrontos também? Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Zé, professor Celso Zelt, ao Donan, os fãs e as fãs do esporte. Eu fico meio tentando entender o porquê. Eu achei que o Corinthians, eu não, a gente falou aqui, então eu costumo opinar só o que eu penso, mas como a gente divide essa opinião antes, eu não faço, a gente não, mas a gente disse, sim, a gente achava que o Corinthians ia golear. Eu achava também. Quando eu fiz uma no pré-jogo, né, no UFC. Eu também achava. E quando eu fiz a provocação ao Donan, ele dizia, o Corinthians tinha a impressão que ia fazer o gol a qualquer momento. E o Donan, pelo tempo do Donan, você não achava? Ele provavelmente achava que sim. Eu também. O problema é que os jogadores não podem achar isso. E aí, como é mata-mata, Libertadores, e os jogadores sabem que estavam enfrentando um time muito inferior. E aí não é inferior só na parte técnica. É inferior no tamanho da equipe, é inferior na parte física, é inferior no jogo coletivo, quando a gente fala de preparação, é inferior na qualidade do técnico, é inferior pela situação de jogar no estádio do adversário, diante de uma torcida que costuma ser barulhenta, é inferior na capacidade de se preparar fisicamente, é inferior na capacidade de pagar os salários, é inferior na capacidade de recuperar os... Não tem nada... São mundos diferentes. Mundos completamente diferentes. Mas esses Só mundos... foi superior na dedicação. E muito. E na vontade. Na vontade, né? É isso. Isso foi. Mas a vontade não deve ser o suficiente para você equilibrar um jogo contra uma equipe tão melhor. A não ser quando a outra equipe não tem vontade. E aí entra muito no que o Zé falou. E se eu pegar individualmente, eu tenho absoluta certeza que o Hugo, goleiro, jogou com muita vontade. E o Roberto sempre joga com vontade. Sempre. Na má fase estava jogando com vontade, na boa fase joga com vontade. O que me chama a atenção é que o Corinthians foi abrindo mão de competir de novo. O jogo de ida não serviu como lição e todo mundo no Corinthians sabe que o time competiu pouco. E chegou um momento que a falta de competitividade foi substituída pelo nervosismo. Porque o time criava pouco, o time tinha obrigação de se classificar e as jogadas não aconteciam diante de uma equipe muito ruim. Eu já acho até que... Ufa, o Corinthians, né, pessoal, se classificou aí na Bacia das Almas, um gol no finalzinho aí do Yuri Alberto. Mas o importante foi que se classificou, mas não jogou bem. Vocês viram aí nos comentários do Vitor Birner, nos comentários do Zé Elias. Então o Corinthians foi um time sem alma, mas eu queria ouvir a tua opinião aqui no Sport Like. Deixe seus comentários aí no chat, que eu respondo todos. Aproveita, deixa aquele like, que esse like é muito importante pra gente, que recomenda. Se você apertar aí no gostei, esse vídeo é recomendado mais para 5 pessoas. Aí eu quero te ouvir. O que você achou aí dos comentários do Zé Elias? Você acha que o
o Corinthians realmente é um time sem alma? Vocês acham que faltou muita coisa aí nesse jogo? Então inscreva aí no canal, se inscreva no canal, dá essa força pra gente e tamo junto e até a próxima, pessoal.